tem uma abertura também. É isso aí, meu amigo. Estamos até conversando aqui. É no gramado em que a luta o aguarda. Eles estão de volta. THM, tudo bem, meus queridos Rony e Thiago? Como é que vocês estão? Thiago Marum e Rony Agra. Como eu sou mal educado. Tudo bem? Grande massa, grande massa. É uma honra estar aqui mais uma vez com você, trazendo mais uma análise super interessante aí, baseada em dados que o pessoal vem pedindo. Então vamos trazer aí as informações. Então é isso, nós comparamos Rafael Veiga e Arrasca. Então quero que você deixe o like, se inscreve no canal, mande suas sugestões, o que que você quer que é inteligência artificial, porque na THM tem o Rony, o Thiago e a Pepa, que é uma inteligência palmeirense que levanta os dados com o auxílio deles, evidentemente, para a gente discutir. Você pode sugerir o que você quiser. Ah, eu quero o Rony é melhor. O Rony é bom, é muito bom, mas o Rony é melhor que o Cristiano Ronaldo. Enfim, você pode sugerir o que você quiser aí, que a gente vai, na medida do possível, trazer o conteúdo para vocês. Olha, semana que vem, comparamos Gustavo Gomes e Arboleda. Teve um amigo meu que surtou, falou que o Arboleda sentado é melhor que o Gustavo Gomes. Então, nós vamos, inclusive, mostrar esse vídeo para ele. De repente, eu chamo ele para participar aqui e a gente vai ver, tá bom? Bora lá, então, meus queridos. Vamos para a Bora. próxima tela, que já tem aí a nossa explicação. Aí, ó, Mister Rafael Veiga no Palmeiras. Chegou em 2017 do Coritiba, depois foi emprestado ao Atlético Paranaense em 18, retornou em 19 no Palmeiras. Ganhou 11 títulos, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e por aí vai. 29 anos, as lesões que ele teve, 22, fez uma artroscopia, é uma lesão um pouquinho mais séria, ficou 125 dias parado, esse é o número, né? É isso. Lesão muscular, 21 dias, em 22 também. E em 24, em 23, teve uma lesão na coxa, ele parou 14 dias, certo? Os números estão aí a respeito do Rafael Veiga. Eu já provoco vocês que estão vendo a gente. Quem é melhor defensivamente, Veiga ou Arrascaeta? Vocês vão pirar com o resultado desse vídeo, porque a nossa Peppa trabalha muito bem, nossa inteligência artificial, e ela não mente, ela traz os dados, traz as informações para vocês, tá bom? Olha lá, olha aí, Arrasca no Mengão, chegou do Cruzeiro, comprado por 15 milhões de euros, chegou ao Flamengo, passou pelo Defensor e tal, tem aí a carreira dele, tem 30 anos, é um ano mais velho que o Veiga, e tem 12 títulos, um título a mais do que o Veiga tem no Palmeiras no mesmo período, certo? Agora, o que chama atenção no Arrasca são as lesões, né? Olha, 2024 ele teve, cara, 35 dias fora, né, com as lesões. 2023, ele ficou 78 dias fora. Caramba, é muito tempo, meu. 2 meses e 18 dias é muita coisa. E 2022, ele ficou 24 dias afastado, 5 momentos distintos, 3 lesões em 23, 2 lesões agora em 24. Realmente o Arrasca sofre bastante com a questão física, né? E isso também você que está aí achando que é o gostosão, você vai ter que levar em consideração lá no final do vídeo para eleger quem é o melhor. Por enquanto, deixe o seu like, o seu comentário, pode deixar aqui, vá fazendo o vídeo com a gente, porque os meninos da THM estão aqui comigo mais uma vez. Quem vem lá, como diria? Ah, sabe quem vem lá? Agora é o Thiago Marum e o Rony que vão tocar e eu vou ficar aqui só perturbando. O que Vamos temos lá. aí? Vamos lá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, Thiago Marum aqui de novo. Bom, começar falando do desafio que foi trazer esse tema aqui que vocês recomendaram. Massa falou, vamos fazer essa análise porque é um tema polêmico, né? E por que é polêmico? Vou trazer aqui um dos comentários, um dos posts aqui
de um canal palmeirense, o Parmeira Mil Grau, em que ele fala o seguinte, traz umas estatísticas falando que não tem comparação Veiga e Arrascaeta no sentido de decisões. Então, para esse canal aqui, é óbvio que o resultado final é Veiga. Só que do mesmo jeito que a gente tem esse lado da moeda, a gente tem um outro lado que acha absurdo a gente trazer Veiga e Arrascaeta, porque o Arrascaeta seria muito melhor. Então, aqui, se eu não me engano, a gente tem um colaborador chamado Alberto, que sempre muito respeitosamente, os comentários na internet sempre muito educados, não é isso? Ele falou assim, sério que vão fazer essa comparação? O Arrascaeta é craque, o Veiga é um jogador mediano, com todas as letras aí em maiúsculo, né? Com um bom chute de fora da área. Então já começa aqui, a nossa discussão, a nossa motivação é assim, um ou outro, quem é melhor? É melhor, né, no todo? É mais decisivo? É para um jogo? É para tudo? Enfim, deixe nos comentários para a gente ir discutindo, mas a conversa começa daqui, a gente vai agora entrar nos dados para mostrar o que a gente encontrou aqui junto com a nossa inteligência de desempenho aqui, a Pepa. Vamos lá, Rony, fala para a gente um pouquinho. Então, a gente está trazendo um comparativo, né, com a nossa inteligência de 2019 até os dias atuais. Né, eles têm, ambos os jogadores, eles são protagonistas aí no meio-campo dos seus respectivos times. Né, eles têm um número parelho ali, bem parecido de jogos ao longo desse tempo. Né, o Veiga tem um destaque bem legal aí para a quantidade de gols, ele é mais goleador do que o Arrascaeta. Em compensação, o Arrascaeta ele é muito mais garçom do que o Veiga, 71 assistências contra 30 ali do Rafael Veiga. Em termos de minutagem de jogos, ambos jogam ali em torno dos 70 minutos, né, por jogo. Lembrando que, dessa vez também não trouxemos os dados, a gente não está levando em consideração os dados dos campeonatos estaduais. O paulista para o Veiga e o carioca, né, para o Arrascaeta. Isso é bom avisar, porque o cara não vê o vídeo e já manda no comentário assim: mas Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. E alguém vai falar: o Campeonato Paulista é muito melhor que o Carioca. É fato, só que a gente tirou o estadual, que poderia pender, inclusive, na análise para o Veiga, se a gente fosse analisar qualidade de adversários, né? Mas a gente tirou para tentar buscar uma coisa mais próxima, com adversários parecidos, campeonatos com nível de dificuldade parecidos, enfim, para a gente tirar o estadual dessa análise. E aí também entra uma questão que é modelo de jogo. A bola passa muito mais pelo Arrasca, ele tem muito mais opções na frente, né, para fazer passe, para dar assistência, né? O Veiga é um jogo mais contido. O modelo do Abel é um modelo diferente do modelo do Flamengo, né? Não dá nem para falar do técnico, porque o técnico lá muda cada pensou, mudou o técnico. Então, é uma questão de sequência de trabalho do Abel também, quase que repetindo, mudando poucos modelos de jogo, a forma do Palmeiras jogar, e o Flamengo com a Rasca, que mudou bastante com vários técnicos. Só esse à parte, deixa o like, se inscreve no canal. Galera, THM, em tudo para vocês, em números, dados, estatísticas, a THM tem um trabalho espetacular, certo? Então, tudo que você quiser saber tendência, quiser saber antes dos outros, inclusive do seu concorrente, se você quiser medir vendas, por exemplo, como é que está vendendo, por que está vendendo, vende muito, vende pouco, por que caiu, onde caiu, como foi, se o cara, quando entra na loja para vender seu produto, coça a orelha, cai o preço. Tudo isso, cara, os caras podem medir para vocês, tá bom? Então, aproveito para deixar aqui a THM no link, você vai encontrar as redes sociais, é tranquilo. Fechou? Bora lá! Vamos lá, a gente trouxe, né, para as principais métricas de um meio-campista, né, para a gente fazer essa comparação, Veiga e Arrasca. Né. Em um primeiro momento, a gente tem uma percepção, muita gente na realidade tem uma percepção de que o Arrascaeta ele é muito mais fundamental para o time do que o Veiga. Né. Tirou o Arrascaeta do Flamengo, o desempenho do Flamengo cai bruscamente. Então, o Veiga não, tem outras opções ali que dá para cobrir, a bola não passa tanto por ele como é pelo Arrascaeta, e isso se reflete também nos números, né? A gente vê que o Arrascaeta tem grandes chances criadas e, consequentemente, desperdiçadas, né? À medida que cria mais, desperdiça mais. O Arrascaeta tem um número de 114 grandes chances criadas de 2019 para cá, versus 45 ali do Veiga. Né? O Arrascaeta também se destaca muito por passes decisivos por jogo, em 2.12 versus 1.65 ali do Veiga, ou seja, pelo menos em média o Arrascaeta dá 2 passes decisivos por jogo.
né? Falando em precisão desses passes, né, o Veiga ele se destaca mais do que o Arrascaeta em termos de precisão, 83% versus 79% ali do Arrascaeta. São duas precisões altíssimas, né? São dois excelentes jogadores nesse fundamento. Basicamente, a cada 5 passes, né, eles acertam 4, então é um número expressivo, né? Chutes por jogo, o Veiga ele se destaca mais nesse fundamento, 2.2 versus 1.9 do Arrascaeta, e por isso também é um jogador mais goleador, arrisca mais, chuta mais de fora da área. O Arrascaeta é aquele cara que busca deixar o centroavante na cara do gol, né? Claro que ele também tem seus golzinhos aí, um número expressivo, 54 gols ao longo desse período, mas ele busca mais a assistência do que o gol, né, em relação ao Veiga. Ambos driblam, tem um número expressivo aí de dribles certos por jogo, né? O Arrascaeta se destaca um pouco mais, ali em torno de 1.6, quase 2 dribles certos por jogo. E faltas sofridas, ambos são meio-campistas ali visados, buscados pelos marcadores, né? Então sofrem bastante nesse fundamento. Ô, Massa, eu ia te perguntar uma coisa, queria saber o que você acha aqui, passou pela minha cabeça quando o Rony estava explicando. Esses caras aqui, a cada 5 passes, acertam 4 com essa idade, 29, 30 anos, né? Daqui uns 2, 3 anos, 4 anos, talvez, no final da carreira, são 2 jogadores que o Fernando Diniz olharia e falaria, meu Deus, traz pra cá de todo jeito. Opa! Não tenho dúvida. Aliás, o Veiga, para ser o primeiro volante dele, seria perfeito, né? E o Arrasca me surpreendeu num quesito defensivo. Não é para falar, Massa, deixa isso, deixa o suspense. Mas eu não tenho a menor dúvida. Ele traria os dois para ser volante, primeiro volante, saída de bola, saidinha Zagueiro. com eles. Aliás, Zagueiro. você tocou num ponto importante. O Diniz foi muito importante na carreira do Veiga, porque ele trouxe o Veiga para jogar em outra posição lá no Atlético Paranaense. Vou contar essa história para vocês rapidinho. E aí um dia os dois brigaram no treino, né? O Veiga e o Diniz tiveram uma briga feia, não de vias de fato e tal, mas foi palavras de alto escalão, como diria um amigo meu, né? E aí, pá, brigaram, não sei o quê. Aí o Veiga foi para casa dele, passou ali umas 2 horas mais ou menos, tocou o interfone. Ele foi atender, falou: quem é? Alô? É, o Fernando Diniz está aqui embaixo, está pedindo para você descer. Aí o Veiga botou uma roupa lá, desceu, entrou no carro do Diniz. O Diniz botou ele no carro, falou: onde nós vamos? Falou: não fala comigo. Aí foi, levou ele, foi indo, entrou, foi numa psicóloga, né? Num terapeuta, não lembro se era homem, mulher e tal, um profissional da área da saúde, né? Abriu a porta, falou: esse aqui é o doutor não sei o quê, esse aqui é o Rafael Veiga, fica aí, fala com ela. Mas falar o quê? Fala com ela, com ele aí. Pegou e saiu. E de lá para cá o Veiga adquiriu o hábito, né, de fazer terapia e tal. Então, o Fernando Diniz, cara, ele putz, uma parte aqui no vídeo, né? Ou ele é gênio ou ele é burro, né? Mas Não ele tem tem. uma coisa humana muito forte que a indústria do futebol percebe pouco, né? A forma como ele de fato melhora as pessoas que jogam futebol. Pode ganhar, pode perder, pode não ganhar, pode passar vergonha, enfim, é um jeito dele de ser. Mas vamos nessa aí, ó, uma pitadinha histórica, como diria Roberto Avalone sobre Rafael Veiga. É isso. A gente trouxe aqui o todo. Então, se você está querendo analisar Veiga e o Rafael Veiga e o Arrascaeta, né? É com esse quadro aqui que eu quero ver o seu comentário, você que está assistindo o vídeo, sobre quem é melhor. Esse é o todo. Então, a gente está olhando todas essas valências ao longo dos últimos 5 anos. Agora, a gente vai fazer análise de fundamentos na evolução. A gente vai ver ao longo do tempo como essas coisas foram como chegamos nesses números, né? Esse é o todo, a gente vai ver agora por temporada. E para isso, eu vou trazer um gráfico que a gente já trouxe numa outra oportunidade, é um gráfico que a gente usa bastante no tema da consultoria, que é o gráfico de 2 direções. Então a gente vai comparar o Veiga e o Arrascaeta, colocando aqui barrinhas que representam as valências deles, então, em cada temporada. Aqui está um exemplo que a gente usa bastante em estudos populacionais. Então, aqui no eixo X, a gente tem ali a porcentagem de pessoas, porcentagem do meu resultado, aqui é a porcentagem de pessoas, mas no nosso caso vai ser número de chutes e tudo mais.
E no Y, nesse exemplo aqui, tem a idade das pessoas, mas a gente vai ter as temporadas. Então, vai dar para comparar com um gráfico espelhado, um versus o outro, né? Isso também é usado em gráficos de vendas ao longo do tempo, especialmente se o seu tipo de negócio tem ali contratações com assinaturas e downgrades, pessoas que largam o plano. Então, é o mesmo tipo de análise. Deixa eu já, como a gente já trouxe ela em outras ocasiões, eu já vou me antecipar e mostrar no futebol como fica. A gente está trazendo aqui cruzamentos por jogo e precisões de bolas longas. Como que a gente usa esse gráfico para analisar Rafael Veiga versus Arrascaeta? Então a gente tem ali cruzamentos por jogo no primeiro painel, a gente tem no eixo X aqui o resultado, então é o número de cruzamentos por jogo, e no eixo Y é cada temporada, sendo que a gente está avançando no tempo, e o mais alto é a temporada atual, claro. A primeira coisa que chama atenção aqui, eu vou fazer esse painel e pedir para o Rony uma ajuda no segundo, que ele é mais meio campista que eu estou mais ali na centroavância, não é isso, Rony? Centroavância, nem sei se é assim que fala. Mas é o seguinte, a gente olha aqui, o Rafael Veiga está em verde, e a gente vê que nas primeiras temporadas ele fazia por volta de 2, 2,5, talvez até 3 cruzamentos por jogo. E na temporada passada, 2023, e na atual, que ainda não acabou, esse número saltou demais. A gente está com 7 cruzamentos, ou 6 cruzamentos por jogo do Rafael Veiga. Do outro lado, né, quando a gente olha aqui o Arrascaeta, a gente consegue ver meio que uma pirâmidezinha que subiu e está descendo. O Arrascaeta mais ou menos está dentro de uma faixa, né? Ele cruza por jogo uma quantidade ali entre 4, 5, 4,5, 5,5 cruzamentos por jogo. E aqui que é uma coisa interessante que eu queria saber o que você acha, Massa. O que está acontecendo? É uma mudança na forma de jogar do Palmeiras que fez com que o Veiga agora cruza muito mais numa partida. Você consegue pensar aqui? Cara, o Abel gosta muito desse tipo de jogada, né? O Abel, e assim, o Veiga, como ele joga caindo ali pelo lado direito, né? Ele é um jogador, se você ver a escalação do Palmeiras, você vai ver lá Aníbal, Rios e Veiga. Ele está por dentro, mas ele joga pouco por dentro. Ele busca muito lado do campo para jogar com o pé invertido, né? E aí o pé invertido, o pé esquerdo, ele faz nesses cruzamentos. Aliás, cruzamentos que consagraram o Rony, que anda em péssima fase no Palmeiras, nos cruzamentos que sempre muitos deles, ou a quase a maioria, tinha do lado esquerdo com o Piquerez também, com o Scarpa em outros tempos, mas tinha bastante cruzamento do Scarpa também, do lado direito com o pé esquerdo, né? Mas o Veiga tem essa característica, né? É um modelo de jogo, cara, que explica isso. Você tem o Flaco Lopes, que é um jogador alto, né? E o Palmeiras usa bastante esse recurso do cruzamento. Passou a usar bastante, né? O negócio mais do que dobrou aqui de um ano para outro, né? E aí se E manteve, você né? está vendo o Veiga, né? Agora precisava comparar com o time, mas é normal, é assim mesmo. É a forma como o Abel coloca o time em campo. Perfeito. Já em termos de precisão, né, nessas bolas longas, aquele passe em profundidade que muitas vezes vai deixar o centroavante na cara do gol, o Arrascaeta ele vem se mostrando bem constante, né, nesse fundamento, nesse quesito, em torno de 50% de precisão, né? Então, a cada 2 tentativas, ele em média acerta 1, né, nessas bolas longas. Destaque para o ano de 2021, né, foi o seu melhor ano nesse fundamento, e a temporada atual sendo, até então, né, porque ainda não acabou, a sua pior temporada nesse fundamento. Já o Veiga, assim como no cruzamento por jogo, né, ele vem se mostrando em uma crescente nessa precisão de bolas longas. Ele começou bem mal, ali em torno de 25%, né, aquele 23% ali, ou seja, acertando 1 a cada 4 bolas longas, mas teve um salto significativo aí já para 2020 e vem melhorando ao longo dos anos, né, sendo a temporada atual a melhor dele nesse fundamento. E essa é a pergunta que fica, né? O que você acha, então? Se você está aí gostando da análise, comparando, a gente pegou cruzamentos e bolas longas, nesses quesitos, nesses fundamentos. Quem que ganha? O que é mais importante, né? Tem essa questão do modelo de jogo que o Massa falou, então é fácil pegar os números e só falar, ó, um é maior que o outro, um é melhor que o outro. Mas não é assim, né? O futebol é um pouco mais complexo, não é isso? É mais importante ter essa constância do Arrascaeta ao longo dos anos ou essa grande evolução que o Veiga teve nesses quesitos nesses últimos anos? Perfeito, porque essa decisão que você que está vendo a gente, se tivesse a caneta,
Faria. E muitas vezes o gestor do futebol tem que tomar essas decisões, né? São análises, né? Aí vai entrar a questão técnica, tática, a forma como o time joga, né? O comportamento, tudo isso entra na análise para contratar o jogador, comportamento dentro e fora de campo também, o que os caras fazem, como se comportam, se são dedicados, se são de grupo. Então, isso tudo serve para você formar uma opinião. Gente, eu vou dizer para vocês, isso é uma prática do jornalismo, cara. Nós, jornalistas, existimos para trazer as informações para vocês. Eu dou a minha opinião, mas você precisa formar a sua opinião. Você precisa ter uma opinião com informações. Senão você vai perder a discussão na mesa do bar, na vida, sabe? Na vida, tenha opiniões embasadas, porque o cara às vezes não vê o vídeo e fala, que absurdo, que Arrascaeta, e vê que tudo bem, eu não ligo. Eu vou lá e dou um joinha lá, curto, valeu, obrigado por ter vindo aqui, gera engajamento. O YouTube não quer saber se você está escrevendo, se está ou não. Tem lá o engajamento, beleza. Então, assim, é um pedido que eu faço a vocês, tenha uma opinião com argumentos, porque senão você perde, né? Ou eleva o tom de voz. Aí pronto, aí acabou. Vamos lá, Rafael Veiga Arrasca, ações ofensivas, visão geral dos atributos ao longo do tempo. O Arrasca Isso. está em vermelho, o Veiga está em verde. Vamos lá, vou falar de participações em gols. A gente até já viu um pouco gols e assistências separados, mas aqui vamos juntar os dois. Então, a gente está falando da soma de gols e assistências que eles têm ao longo do tempo. Na temporada atual, que não acabou, eles estão meio equivalentes, tá tudo bem. Estão jogando até quantidades de jogos ali não tão diferentes e estão com participações parecidas. Agora, cada um tem um auge diferente. Se você olhar 2019, que é quando o Rafael Veiga volta ao Palmeiras do empréstimo ali do Atlético Paranaense, ele participava pouco em gols e o Arrascaeta estava no auge ali, 31 Jorge Jesus, participações né? em gols. Aqui não tem muito como comparar, não tem nem discussão. Em 2020 eles ficaram literalmente com a mesma quantidade, né? Excluindo, de novo, gente, isso aqui excluindo resultados de campeonatos estaduais, né? Que é um comentário que vocês fizeram aí, a gente está sempre ajustando para vocês montarem essa análise com a gente. 2021 também, muito parelhos, muitas participações em gols e muito parecidas. E o ano passado o Veiga estava com bastante participação em relação ao Arrascaeta, que também ficou lesionado por um bom tempo, né? É bom destacar isso. Participação em gols, para a gente explicar. Participações em gols, massa, não mata o português. Gols e assistências, é isso? É a Não. soma, é a soma. Isso. Então 5 gols e 5 assistências na temporada atual fazem o Arrascaeta Beleza. ter 10 participações em gols, não é isso? Entendi, boa. Isso. Já com relação aos passes decisivos por jogo, né, o Arrascaeta ele sempre vem se mostrando dentro de uma constância, né, de uma faixa próxima a 2 passes decisivos por partida, que inclusive, se vocês voltarem a alguns slides anteriores, é a média mesmo dele de 2019 para cá, que a gente mostrou lá naquela visão macro, na visão geral. Então ele é bem constante nesse quesito, né, 2 passes decisivos ali por jogo, em torno disso, onde em 2020 foi o seu melhor ano, quase 3 passes decisivos por jogo. O Veiga, ele vem numa crescente ao longo do tempo, se tornando cada vez mais importante nesse fundamento. No ano passado, ele teve quase decisivos por jogo, né? 2,8, lembrando que isso é uma média, sem contar os campeonatos estaduais. E esse ano ele também está com destaque, né, nesse fundamento, superando aí o Arrascaeta até o momento, né, nessa temporada atual. É isso, Márcio. Eu não sei o que você acha, mas do lado de cá eu tô vendo assim, a Arrascaeta é sempre bom, sempre constantemente bom, e o Veiga tá mostrando uma melhora incrível. E aí, se você tivesse que escolher para a parte ofensiva, então, só falando de ofensiva, e para todos os jogos, porque só nas decisões a gente já viu que o Veiga tem uma superioridade Não, numérica, né? O que você escolheria? eu me coloco numa posição assim de tem que avaliar do todo, né? Que é outra coisa que as pessoas veem o vídeo, ele pega um número que vocês colocam e fala, tá aprovado, Veiga não presta, ou Arrasca é doente. Os caras, entendeu? Você tem que olhar o todo. Qual é o meu modelo de jogo? O que eu preciso?
O Veiga não cabe em qualquer time, o Arrasca cabe, entendeu? Porque ele tem uma qualidade técnica individual de achar companheiros em lugares diferentes que o Veiga tem menos. Só que o Veiga tem outras valências, ele faz mais gols, e mais gols em decisão, né? Ele é mais decisivo. O Arrasca fica muito tempo machucado durante a temporada. É uma coisa que você tem que levar em consideração. Então, para você tomar uma decisão final, você tem que olhar o que é melhor para a equipe e qual é o seu modelo. Porque você vai partir de um modelo de jogo e dali você tem uma, duas, três variações. Ninguém começa o ano jogando de um jeito e termina do mesmo jeito. Você vai evoluindo, vai mexendo, jogadores entram, mudam característica. Então, essa decisão eu vou dizer só no final. Garoto. Tá bom, né, garoto? O cara saiu bem, saiu bem. Jornalista conhece os atalhos do campo, não é isso? Bom, vou falar de ações defensivas e aqui já tem uma primeira Isso pedrada aqui aí. é uma surpresa, hein? Rapaz. Essa é a primeira pedrada. Você, torcedor do Flamengo, que fica falando, o Arrasca se arrasta, não marca ninguém, não desarma. Olha aí, ó, anota aí. Os desarmes do Arrascaeta por jogo em relação aos do Rafael Veiga por jogo, não há discussão. Em todas, né, eles oscilam ao longo das temporadas, tem temporada que está mais desarmando e menos por jogo, mas sempre o Arrascaeta tem mais desarmes que o Rafael Veiga. E aqui eu já vou até emendar, Rony, eu já peço sua opinião sobre as faltas cometidas, porque se por um lado o Arrasca desarma mais do que o Veiga, por outro, o Veiga parece cometer mais faltas que o Arrasca. E aqui dá uma combinação interessantíssima que é o Arrascaeta desarma mais e comete menos falta. Então, no aspecto defensivo, eu quero saber a sua opinião, Rony, o que a gente vai decidir, mas eu tô pendendo a falar que não tem muita discussão, a Arrascaeta parece ser um cara melhor quando o time tá sem a bola. Sem dúvida, sem dúvida, não tem nem o que discutir aí. Em todas as temporadas, né, de 2019 para cá, ele superou o Rafael Veiga nesse quesito, lembrando, né, desses fundamentos defensivos, né? Me parece que o Veiga até procura muito o desarme também, mas ele acaba convertendo em falta, né? O Arrascaeta ele pode ser um pouco mais técnico nesse sentido de conseguir desarmar mais, né? Então ele realmente nas ações defensivas o destaque eu acho que não há não há discussão para essas ações. O que é que você acha, Massa? Seria o sangue uruguaio, Para mim Márcio? Seria o sangue para mim, uruguaio cara, do é, Arrasca é, ali? é difícil achar uma resposta objetiva. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que ambos não têm como primeira missão para trás mente, defensivamente. Mas isso dá um plus, isso dá um sentido de jogador mais completo, Uhum. certo? Então eu fiquei muito surpreso, cara. Para mim, o Arrasca era um zero a muito esquerda em termos de desarmes, ou de ações defensivas, porque é a percepção que a gente tem, né? E muitas vezes a percepção está errada quando você procura a inteligência artificial, os dados, a estatística, né? A nossa querida Pepa que vem buzinando essas coisas, esses números no ouvido do Tiago e também do Rony, né? Então, para mim é surpreendente e não tem discussão. Por mais que em 2019 isso muda, o Veiga estava chegando de volta, a gente tem que levar isso em consideração. 2019 foi o auge do Arrasca ali com o Jorge Jesus, o time jogou muita bola. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas defensivamente é o Arrasca, né, cara? E é o que É, você falou também, o Veiga não é a função principal dele, né, as ações defensivas. O Veiga ele é um pouco mais faltoso que o Arrascaeta, mas não é nada para chamar a atenção, não é nada negativo, né? São poucas faltas ainda assim. Não, a Não é nada diferença é pequena, né? Claro. isso.
É isso aí. Deixa eu então trazer essa visão de igual para igual. É um quadro legal que o pessoal está gostando bastante aí, está comentando bastante sobre esses gráficos de radar, né? Os gráficos ali do FIFA, do Pro Evolution Soccer, ou para quem é das antigas, do Winning Eleven, não é isso? Aqui a gente traz, vou falar dele de novo, resumidamente, a gente traz um radar, um círculo, que tem vários fundamentos. Então a gente tem participações em gols, chutes, dribles, passes, tudo certos, né? Chutes, dribles certos, passes certos, cruzamentos, bolas longas, divididas no ar, divididas no chão, desarmes e dribles sofridos. Quanto mais essa teia de aranha, que o Massa gosta de chamar, tiver maior, quanto mais essa teia tiver bem colocada nesses cantos, nessas quinas, quanto maior for a área de um gráfico de radar, melhor vai ser a atuação desse jogador. E aí a gente colocou em verde o Rafael Veiga, em vermelho a Arrascaeta, em alusão às suas equipes, e a gente vai analisar por temporada esses radares. E aí eu vou tomar a dianteira aqui e passar para os colegas, falando o seguinte: em 2019, não há dúvidas. Olha o Veiga tinha voltado para o Palmeiras, era o auge do Jorge Jesus, como o Massa falou, e a gente vê que a área do gráfico, o Arrascaeta estava mais completo e melhor, no geral, em todas as valências, em comparação com o Veiga. Já em 2020, aí depende do critério. É até legal você deixar nos comentários o que você está enxergando. Aqui, como a gente analisaria isso do ponto de vista estatístico? Cruzamentos, bolas longas e divididas aéreas estão muito parelhos. O Veiga, em 2020, passava melhor do que o Arrascaeta, e o Arrascaeta driblava mais do que o Veiga. Chutes está muito parecido, participações em gols também. O Veiga sofria menos dribles, mas aqui tudo bem também. A parte defensiva, não sei como é que você vai interpretar, mas aqui cabe um empate técnico, uma decisão aí a gosto de cada um. 2021 não tem como comparar. É o auge os dois times estavam muito bem, mas comparando os dois jogadores, aqui o Arrascaeta está com uma área vermelha gigantesca, né? Foi uma das temporadas melhores dele ao longo do tempo. Isso vai evoluindo, né? Com um empate ali em 2022, aí depende também, a gente pode discutir. Mas nas duas últimas temporadas, me parece que o Veiga não só recupera, mas ele vem nessa tendência de crescimento. Ele dá a impressão, Massa e Rony, que o Arrascaeta foi sempre muito bom e mantém isso, às vezes um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho pior, né? Melhor ou pior. O Veiga não, ele vai crescendo e ele não desacelera, ele não volta, ele não tem uma oscilação, ele tem uma tendência de crescimento, o que faz com que ele pareça estar envelhecendo bem, como um bom vinho, não é isso? Bom, o que vocês acham daí, né? Olhando isso. Essa é uma primeira parte. Eu vejo que cara, pode falar. Vai lá. Não, você primeiro, vai. Eu vejo que o Arrascaeta ele tem um grande destaque em 2019 e 2021. Apesar de 2021 ele tá aí no auge, talvez mais do que 2019, mas foi aquele ano que o Flamengo também não ganhou nada, praticamente nada, então apesar não conseguiu extrair dele, né? Isso não converteu em títulos. O Veiga, nos anos que ele estava ali no auge, converteu em título, né? Então, em 2021 teve a grande final histórica aí da Libertadores entre os dois clubes, né? Do Veiga e do Flamengo e Palmeiras, né? Do Veiga e do Arrasca. E os dois chegando ali no auge, né? O Veiga estava muito bem em 2021, mas o Arrascaeta estava super bem. Veja que a teia dele ali até engloba, né? A do Veiga. Então, e é isso, nas temporadas atuais, 23 e 24, acho que o Arrascaeta sofreu muito com principalmente essas lesões crônicas que ele tem, então essas ausências, mesmo em poucos dias, porém constante, ele tem ali pelo menos 2 ou 3 ausências no ano, de uns 15, 20 dias, isso prejudica muito, né, o desempenho dele, ele não consegue manter a qualidade, o desempenho do jogo que ele vem aplicando. Perfeito, aí vai em consideração o modelo de jogo, né, cara? Quem é o técnico, quanto tempo o técnico está trabalhando com o jogador, se ele está adaptado ao modelo, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, e agora? Para fechar, a gente trouxe aqui a temporada atual em números, e aí, se você quiser comparar os dois por agora, a gente vai ter uma comparação de jogos, mais gols para um lado, menos para outro, com mais jogos para um lado, menos para outro, assistências, enfim, a gente trouxe esse quadro para agora você que está aí assistindo o vídeo conseguir
pausar isso aqui, ver tudo que a gente falou e deixar sua opinião. Quem é melhor? Quem vence nesse... Tamo lá, temos que contratar alguém para amanhã. E aí, é Veiga ou é Arrascaeta? E acho que essa é a primeira parte aqui. Rony, se quiser complementar, daqui era isso. Eu peço para o pessoal deixar a opinião. É de fato difícil, muito difícil escolher entre um dos dois. É muito como o Massa falou, tem que colocar na balança muitos ingredientes, né? A questão das lesões, a questão da formação tática do time, do técnico. Então é complicado. Se fosse assim, vamos jogar amanhã, precisamos de um meio-campista aí de qualidade. Os dois são cérebros construtores aí dos seus respectivos times, né? São jogadores fundamentais. Acredito que o Flamengo depende mais ainda do Arrascaeta do que o Palmeiras do Veiga. Tirou o Arrascaeta do time, o desempenho do Flamengo cai muito, né? Claro que tem outras peças lá fundamentais, mas cai muito, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta. E aí, Massa? O que você acha? Bom, e aí que deu uma travada aqui, mas voltou. Beleza. Cara, não, agora tá funcionando bem. Vamos nessa. Para mim, se eu tiver que escolher um ou outro, eu escolheria o Arrasca, pela questão do diferente, né? Daquela questão de que ele é capaz de quebrar mais linhas num futebol tão difícil como é o futebol de hoje. Agora, é uma decisão difícil, o meu coração fica até apertado em tomar essa decisão, porque você tem que ver tudo que o jogador entrega, né? Tudo que o jogador entrega. Esse ano, por exemplo, seria o Veiga, mas pelo vídeo todo que nós fizemos aqui, mostramos, eu acho que o Arrasca seria o cara, se eu tivesse que contratar hoje, faria a contratação, ou contrataria os dois, porque aí eu teria os dois, cada um com uma característica, jogando no Palmeiras, evidentemente, certo? Essa é a melhor Isso, resposta, trazer os dois. meu querido Rony Agra e Thiago Marum. Beleza? Próximo vídeo, então, da THM com o canal do Massa. Vamos comparar Gustavo Gomes e Arboleda. Arnaldo Ribeiro vai arrancar os cabelos com o resultado e vamos fazer essa comparação aqui. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Perfeito, valeu, Obrigado, Massa. Massa. Valeu, Rony, valeu, É isso Massa. aí. Deixe seu like, a sua inscrição, ative o sininho e sugestões também. Converse com os meninos comigo para vocês sugerirem novos vídeos. Temos muita coisa boa sendo preparada por aí, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tenha uma ótima quarta-feira. Acabou a data FIFA! Inferno!